Deus é bom. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Quem achou diz amém. Amém. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Só um parênteses aqui. Se a gente está procurando longevidade, aqui está o remédio. Ou melhor, a fórmula, né? Deus é bom. Quer prolongar os dias? Medita na palavra. Amém? E ele continua. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, amados? Pai querido, nós queremos te louvar esta manhã. Queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és presente. Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nosso meio. Senhor, o nosso coração arde com uma santa expectativa daquilo que o Senhor quer falar esta manhã, daquilo que o Senhor quer fazer esta manhã. Senhor, queremos ser livres na Tua presença. Queremos ter liberdade para ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, humildade, simplicidade, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu peço a Tua graça. Ó Espírito Santo, usa-me como um canal, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira toda euforia, toda correria. Queremos estar sensíveis, Pai, para Te ouvir. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Lendo esse texto, amados, algo interessante que me vem à mente é que normalmente o homem hoje, nessa cultura tão terrível que a gente vem vivendo, procura inventar e criar soluções para viver, para sair das crises que ele mesmo cria. Porque uma coisa que eu estava orando e pensando esses dias, né? Muitas vezes, crises que acontecem na nossa vida são situações que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos situações e aí a gente se vê amarrado, cheio de conflitos, por situações criadas sem necessidade de se criar. Mas tem uma explicação para isso. Porque desde Eva, nós ficamos com um sentimento de achar que a gente pode compreender, a gente pode entender, a gente pode achar as coisas, achar soluções para as situações que estão acontecendo na nossa vida. Mas eu queria dizer algo para você essa manhã. Sem Deus é em vão. Por isso é muito tremendo quando Salomão diz aqui, né, no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Não coloca força na sua razão. Para de querer racionalizar aquilo que Deus opera. Deus não opera na nossa racionalidade. Deus opera
em milagres. O poder é sobrenatural, que a gente não consegue explicar. E eu fiquei pensativo, né? Que o Espírito Santo, muitas vezes, ele está tentando trabalhar na nossa vida. Mas a gente é o principal impedimento do Espírito Santo agir. Porque a gente começa a pôr limites, a gente começa a colocar condições, a gente começa a colocar situações onde barra o agir do Espírito Santo. Outro dia, umas mensagens atrás, né, eu falei que a gente precisa sair do trono, né? Deixar ele. Falei para as irmãs também, né? Sai do trono. Mas como é difícil isso? Eu sei que é difícil. Não é fácil. Só que se a gente pegar todo o ensino do Senhor Jesus, Jesus ele fazia as coisas ensinando. Ele caminhava ensinando. Por onde ele passava, ele deixava as suas marcas, o seu ensino. Primeiro, ele fazia, para depois falar. Por várias vezes, você já parou para pensar? Sempre Jesus fazia, para depois falar por que ele fez aquilo. Como eu sempre digo para vocês, né? O natural precisa apontar para o espiritual. Só que o mundo quer colocar na nossa mente que tem que ser o contrário. Não, as coisas naturais não tem nada a ver com as coisas espirituais. Tem sentido isso. Porque Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural discerne as coisas naturalmente, mas nós não somos. Paulo fala que nós somos espirituais, e o homem espiritual discerne as coisas pelo Espírito. Para de querer pensar naturalmente algo que o Espírito Santo quer fazer você discernir espiritualmente. Então nós precisamos assim, eu queria convidar você essa manhã a gente tirar algumas lições muito profundas que esse texto de Provérbios nos dá. Tem riqueza aqui, amados. Eu penso assim, até eu queria dar um tema para essa mensagem. Qual tem sido a nossa conduta espiritual? E a primeira conduta que eu queria destacar é que a gente precisa aprender a confiar em Deus. Como eu já li, né, versículo 5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração. Mas aí me vem uma pergunta à mente. Posso fazer ou não? As pessoas que convivem com você, o dia a dia, e aqui eu quero pedir para você, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. As pessoas que te conhecem, que estão com você no dia a dia, vê que você confia em Deus? Porque alguém que fala, que busca no Senhor solução para os seus problemas, descansa. E esse descanso fala. Fala através de ações, de atos. Ou não? Se a gente pegar alguns exemplos na Bíblia, né? Jó, José, Daniel. E aqui eu queria destacar um detalhe importante. Porque a cultura do mundo pega uma verdade bíblica e diz assim, que os filhos, quando se casam, eles passam a ser uma família. Amém, isso é bíblico. Mas me parece que os pais esquecem de orar pelos filhos. Se a gente pegar o exemplo de Jó, os filhos de Jó viviam na casa dele? Eles eram todos casados, tinham filhos. Mas Jó deixava de orar por eles? E tem um detalhe interessante na oração de Jó. Que Jó orava e falava assim, se eles pecaram, perdoa. Porque quer dizer que Jó não tinha mais acesso à casa dos seus filhos. Mas não é por isso que ele deixou de orar. Porque ele confia em Deus. E olha que a gente lê o livro de Jó,
e vê tudo que Jó passou, olha um exemplo de confiança em Deus, né? Como eu já disse aqui, até a esposa dele chegou um momento e falou, amaldiçoa o seu Deus e morra. Que palavra dura, hein? Só que esses homens, Jó, José, Daniel, eles nos ensinam como a gente aceitar as situações que acontecem na nossa vida. Porque a gente pode aceitar de uma forma, ou a gente pode ser um exemplo de fé para as pessoas. Amados, é muito sério isso. E eu queria te desafiar essa manhã. Como que você tem respondido às crises que às vezes a gente enfrenta? Como que as pessoas estão vendo a gente? Eu gosto muito daquela frase que fala que eu sou o evangelho que as pessoas estão lendo. Mas eu estou sendo? Ou eu estou sendo um poço de amargura, um poço de ressentimento, um uruca, né? Rei da amargura. Quando Salomão está dizendo aqui, confia no Senhor de todo o seu coração, ele está mostrando que a gente começa a passar impressão para as pessoas. As pessoas começam a ver em nós a fé que nós propagamos. Por isso que muitas vezes, sem você perceber, alguém chega para você e fala assim, por que você é tão calmo? Por que você está reagindo dessa forma? Agora é triste quando alguém fala isso, porque eu tive uma reação iracunda. Ou quando eu fui áspero com alguém. Eu sei, você pode me dizer, mas tem momentos que eu preciso ser. A palavra dita no tempo certo, ela é remédio. Mas dita na hora errada, ela é um problema. Então nós precisamos entender que a nossa mente, a nossa razão, ela tem um papel importante no nosso dia a dia. Por isso que ele fala, não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe por quê? A nossa razão, ela tem o poder de impedir a ação miraculosa de Deus na nossa vida. A gente precisa entender que a razão, ela desempenha um papel importantíssimo na nossa vida espiritual. Eu sei em quem eu tenho crido. A gente não pode pegar e desligar a nossa razão. Não, pelo contrário. A gente tem que entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Para a gente discernir, para a gente entender. Para a gente compreender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades, espíritos enganadores que estão aí, agindo. É contra esse, não contra pessoas. Só que a gente luta contra pessoas. A gente fica bravo com pessoas. Vocês percebem como a gente inverte? E um perigo da nossa razão, que às vezes ela é o oposto daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque quando a gente racionaliza a fé, a gente começa a colocar empecilhos. A gente começa a colocar condições. E a gente impede o mover de Deus na nossa vida. Interessante que Paulo, entendendo isso, ensinando os filipenses, um texto que é bem conhecido, né? Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Está aí. Paulo entendeu. Que a paz de Deus, ela ultrapassa a nossa razão. A gente não consegue. Os irmãos estão me entendendo ou não? E aí ele dá, olha que tremendo que ele fala. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Então vocês percebem como a gente precisa confiar em Deus, entender. E amados, aqui confiar é confiar mesmo. Ainda que tudo esteja dizendo ao contrário, fica firme. Deus não vai dar uma prova que a gente não consiga suportar. Ele sabe o limite de cada um de nós. E interessante, eu estava lendo essa semana um texto no Salmo 139. E aí o comentarista falou uma coisa que eu fiquei pensativo. Às vezes a gente pega esse salmo, é tão lindo, eu particularmente acho que é um dos salmos mais lindos. Mas vocês percebem como ele é complicado ou não? Quer ver? Abre comigo aí. Ó, marca Provérbios, tá? Que eu estou fazendo um parênteses aqui. Vamos lá. Salmo 139. Deixa o Espírito Santo falar, hein? Olha só o que o salmista diz aqui. Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me sento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Agora olha para mim aqui. Sabe quando você está fazendo aquela coisinha bem feia? Vamos ser sinceros aqui. Você sabe. Você está fazendo aquela coisa feia. O que o Davi está falando aqui? O Senhor conhece todos os nossos caminhos. Você está lá fazendo uma coisa errada. Deus conhece. Ele para aí, não. O que ele fala? Ainda a palavra não me chegou à língua. E o Senhor já a conhece toda. Então lembra disso amanhã, quando você for lançar uma palavrinha, né? Sabe o que é engolir? A gente precisa aprender a engolir. Porque Deus sabe. Ele conhece a nossa intenção. O pior pensamento. Aí ele fala, e aí eu acho maravilhoso, né? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Mas sabe por quê? Muita gente pega esse salmo e gosta daqui para frente, né? E esquece do comecinho aqui. Teme ao Senhor, amados. Por isso que Salomão, quando ele começa o livro de Provérbios, ele fala que o princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Então os irmãos estão entendendo como é importante a gente entender que nós precisamos conhecer, entender, deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, né? Porque ainda pegando um gancho aqui no pensamento de Paulo, primeiro ele fala que a paz de Deus excede. Aí depois lá em Coríntios, ele fala que Deus leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Então o Senhor conhece. E a gente quer andar com paz, deixa o nosso pensamento andando em obediência ao Senhor. Porque a gente corre um risco de duvidar do que Deus está fazendo. E aí a dúvida traz um segundo pecado. Porque a dúvida já é um pecado. O segundo pecado, a gente questiona Deus. Por que está acontecendo isso comigo? O que está acontecendo não está me ajudando em nada. Não tô... Vocês percebem? Como a gente estava falando no domingo passado, né? Em vez de Noemi entender que Deus tinha um plano em tudo aquilo que estava acontecendo, ela ficou amargurada, ressentida com Deus.
Não com as situações que estavam acontecendo, que foi eles mesmos que criaram. Somente quando a gente confia e crê no Senhor, nós andamos nos caminhos que Ele nos leva. Não é isso que Ele diz aqui? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ainda que esteja meia torta, Ele apruma. Amados, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Para de lutar. Aquieta-te, ó minha alma. Não é isso que Davi fala no Salmo 34? Te aquieta. Eu sei, já ouvi muito, né? Ouvindo uma pessoa esses dias, ele disse assim, tem coisas que nos confundem. E é mesmo, confunde, porque o nosso adversário, ele é sagaz em nos confundir. Ele coloca a gente em situações que a gente mesmo cria, eu quero insistir nisso. São situações que nós mesmos criamos. Mas ele cria uma certa situação que a gente começa a pensar que essas situações que acontecem na nossa vida, Deus deve estar ocupado com a crise lá na Rússia, ou ele está preocupado com a Coreia do Norte. Amados, Deus conhece aquilo que está acontecendo com a gente. Puxa, às vezes a intenção é boa, a maneira é errada. A grande maioria é isso. Eu tenho visto detalhes assim que a pessoa fala, estou fazendo o melhor, mas está tudo errado. Né? Você fala, meu Deus do céu. Cleito, quer entender mais ou menos isso? Quem aqui já montou quebra-cabeça? Você pega o quebra-cabeça, tem aquele monte, a gente vê na capa, né? Aquela imagem maravilhosa, né? Mas tem aquele monte de pecinha solta, não é isso? Aí quando a gente termina, não dá aquela alegria, né? Terminei, né? Mas foi fácil? Essa é a nossa vida, é um quebra-cabeça. E Deus, ele sabe pôr cada pecinha no lugar certo. Tem hora que nós queremos pegar uma pecinha para encaixar, para finalizar rápido. Né? Não, a gente pega a tesoura e molda. Não, a gente acha que ela encaixa, você fica ali, vira e vai, mas não é, né? Vai, né? Pior aí, porque a gente quer ver o jogo acabado. Exatamente. A gente precisa quebrar esse espírito de pressa. As coisas de Deus não se faz com pressa. Aí, a segunda virtude que eu vejo aqui nesse texto é que a gente precisa estabelecer prioridades espirituais. Porque quando ele fala, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, como eu falei, às vezes a gente está andando e está meio dando uma pendida, né, pro lado. Quando a gente confia no Senhor e reconhece a nossa falha, reconhece o nosso erro, o Espírito Santo põe em ordem. Põe em ordem. E algo interessante, que a palavra reconhecer aqui, ela tem um sentido que a gente deve colocar o Senhor acima de tudo. Então, antes de qualquer coisa, a gente reconhece Ele. Vai fechar um negócio importante? Reconhece, leva a Deus. Traz Deus para essa situação. Ou você tem alguma coisa difícil no seu trabalho, que você vai fazer amanhã, ou durante a semana, reconhece Deus. Busca Deus. Você precisa tomar uma decisão que vai mexer na sua vida, reconhece Deus nessa decisão. Traz Ele para o centro. A gente precisa entender, a gente precisa pensar em Deus, em tudo aquilo que a gente vai fazer. Pensa em Deus, Senhor, eu devo fazer. A gente precisa deixar que o Senhor, Ele seja a motivação que nos anima a fazer tudo aquilo que a gente vai fazer. Deus.
Por isso que o Senhor Jesus falou que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino. Porque as outras coisas são acrescentadas. Vocês percebem? Serão acrescentadas. Vão ser. Mas como a gente quer resolver rápido o quebra-cabeça, né? Então a gente está aparando as pecinhas, querendo encaixar de qualquer jeito. Não é assim, amados. Deus é perfeito. E por ser perfeito, Ele quer que a gente o reconheça em todos os nossos caminhos. Agora vem uma pergunta aqui. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né? Qual é a área na sua vida que você não está dando acesso ao Espírito Santo? Porque na área que você não está dando acesso para o Espírito Santo, você não está reconhecendo o Senhor. Amados, isso é muito importante. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as áreas. Em todas as áreas. Você tem permitido o Espírito Santo dar a opinião? Porque senão a gente vai cair no erro, né, de querer ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos, né? Vou fazer alguma coisa? Tá dando tudo certo. Não, Deus está comigo. A gente ousa a dizer assim, não, Deus está comigo. Você tem certeza disso? Você está reconhecendo Deus nessas ações que você está fazendo? Sabe por quê, amados? Com certeza, essas áreas onde a gente não dá acesso ao Espírito Santo é as que mais causam problemas na nossa vida. E a gente insiste em continuar no erro. Parece disco riscado, né? Não sei, hoje não tem mais, né? Mas quem se lembra, né? De disco riscado, né? A hora que chega ele pula e volta. Volta no começo, né? Tudo de novo, né? Aquela situação. Disco riscado. O Senhor quer conduzir em perfeição todos os nossos atos. Amém, queridos? Aí uma outra bênção que tem nesses textos, né, é que a gente precisa ser saudável espiritualmente. Porque ele diz assim nos versículos 7 e 8, né, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu fico pensando aqui, né, infelizmente não tem nenhum médico aqui hoje, né, mas a nossa anatomia, pelo que eu entendo, pensando na estrutura nossa, né, é o osso que sustenta o corpo. Vocês sabiam disso? Mas vocês percebem que aqui ele inverteu? Ou eu estou enganado? O que ele diz? Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amados, olha para mim aqui. Os nossos corpos estão sendo pesados para os nossos ossos. Os nossos ossos estão clamando por refrigério. Porque o pecado pesa. Como eu falei a semana passada, ressentimento, falta de perdão, essas coisas pesam na nossa vida. Aí o osso fica sofrendo, as articulações ficam gritando por socorro. Por isso, algo interessante que assim, vendo Lutero, né? Lutero fala uma coisa interessante, né? Ele fala que ler é para o espírito como a ginástica é para o corpo.
o como nós estamos alimentando o nosso espírito. Porque me parece que a cultura desses dias nossos, e eu quero falar uma coisa bem importante aqui, eu não sou contra o exercício físico, eu mesmo pratico 3 vezes na semana, preciso, né? Sim. Mas a leitura, parece que a gente tem assim uma preocupação com tantas coisas e não se preocupa em ler. E quando a gente pensa na questão da cultura bíblica, o que o Lutero estava querendo dizer com isso? Que ler e estudar a palavra de Deus faz tão bem para a alma como um exercício físico, o pilates, aquela outra coisa que fala agora, é para a ginástica, né? Para o exercício do corpo. O quanto a gente está exercitando a nossa vida espiritual. Não sei se vocês percebem, mas eu tô indo na academia, né, e eu tô ficando assim, bobo de ver como tá lotado na hora do almoço. Eu ainda não achei um horário. Eu vou de manhã, tá cheio, vou na hora do almoço, tá cheio, vou às 3 horas da tarde, tá cheio. Aí eu fiquei, o Espírito Santo, eu descendo de casa, né, para ir até a minha casa, então eu desço a 14 de dezembro e subo a 14 de dezembro. E nesse caminho o Espírito Santo falou para mim, você percebeu uma coisa? Cheio. E as igrejas cada vez mais vazias. Às vezes a gente fala um texto mais diferente da Bíblia, as pessoas têm dificuldade de achar o texto. A gente perdeu a cultura da escola dominical, mas as pessoas estão perdendo o hábito de fazer o culto doméstico, de ler. Será que as crianças sabem as histórias de Davi, Salomão, Golias, Sansão? O quanto nós, como pais, estamos nos preocupando em ensinar as crianças. Mas já tem criança na academia. E é interessante porque eu vejo por que o Senhor me faz levar nesses lugares. Para mim ver. E orar. Há uma tendência ao culto ao corpo? Há. E a cultura espiritual? Como que está? Como que está o culto à palavra de Deus? O culto ao Senhor. E eu quero falar uma coisa importante aqui. Porque a alma e o corpo, eles têm uma relação íntima. Íntima. Por que o mal do nosso século é a depressão? Por quê? Porque a alma está vazia. Quem alimenta a alma não tem alimento físico, remédio que alimenta a alma. Só o Espírito Santo. Não tem Rivotril, não tem carbamazepina, não tem nada. O remédio para a alma é a comunhão íntima com o Espírito Santo. Mas a gente insiste em andar segundo a gente acha que está certo. Aí Deus nos chama na madrugada, ainda mais esses dias friozinhos assim, né? Chama para orar. Aí o que a gente vai? Pô, mas perdi o sono. Vai lá, toma um remedinho e volta a dormir, né? Mas o Senhor estava nos chamando porque alguém estava precisando da nossa intercessão. Fala, Deus. Ore cantararabachaias. Ó Espírito Santo. Como está a nossa espiritualidade? Está saudável? Porque quando a alma adoece, o corpo também adoece. Aí o apóstolo João, falando sobre isso, ele dá
Para nós, olha como a Bíblia é tremenda, amados. 3 João, verso 2. O que ele fala? 3 João, verso, é um capítulo só, né? Verso 2, o que fala? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como o bem vai à tua alma. Vocês percebem aí o que João está falando? Tem uma versão que diz assim, amado, acima de tudo. O que é acima de tudo para você? Acima de tudo. Não é? Então, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Então, você percebe o que João está falando? Ele vê que a prosperidade liga corpo e alma. 3 João 1. Há uma ligação entre o corpo e a alma. Só que às vezes a gente tenta fazer o quê? Desconectar isso. Sabe o que dá essa liga entre o corpo e a alma? É a nossa espiritualidade sadia. E algo importante a gente precisa levar em consideração, né? Que a medicina hoje está falando a importância da espiritualidade para o corpo. O jeguinho de Balaão continua falando, né? Mas a gente continua batendo nele, né? A medicina está falando que pressões emocionais, pecado, raiva, estresse, preocupação, falta de perdão, causa doenças. Mas Salomão está nos trazendo um conselho. Ele está dizendo que ter paz com Deus e seguir o Senhor de todo o coração é muito, infinitamente, 1.000.000 de vezes melhor do que esses papas da vã filosofia hoje fica passando em internet, em coisas. A gente tem uma facilidade de replicar essas coisas e não replicar as coisas de Deus. Você já perceberam? São os mentores, né? Vem os caras com umas coisas mirabolantes e a gente faz. Ah, toma a raiz brava de não sei o que faz bem para não sei o que. Ah, come e não sei o que vai fazer bem. E a alma? Com o que a gente está alimentando? A gente está espiritualmente saudável? Ele começa a frase falando, não sejas sábios aos teus próprios olhos. Mas existe uma, vamos dizer, uma indústria que está ganhando dinheiro com tudo isso. Vendendo vitamina, vendendo suplemento, vendendo dieta, vendendo terapia. Amém. Tudo bem. Vendendo boteca. É. Já sabe. É bom. Ó, beleza. Olha só. Então, beleza. 100% perfeito. Mas a minha pergunta, eu insisto, e para a alma? Espiritualmente, você está... Qual é a terapia, a vitamina, o suplemento, a dieta que você está usando? Se não for isso aqui, amados, joga no lixo. Joga no lixo. Vou insistir. Suplemento, dieta, essas coisas para o corpo, ó. Estou 100% nisso, eu faço. Inclusive essa semana fui
nutricionista e me deu uma puxão de orelha, né? Mas tô bem, tá bom. Eu falei para ela, eu aceito a disciplina. Só que aí ela falou para mim, mas o senhor tem algo para me oferecer? Eu falei, eu tenho. Porque a alma está 100%. Aí é eu e Deus. Você pode falar isso? Amém? Fale isso. Eu quero ouvir você falar, eu estou 100%. Espiritualmente eu estou com Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Sabe por quê? Porque o último ponto que eu queria destacar aqui. Você está lidando as coisas materiais espiritualmente? Porque vocês percebem, você pode me falar assim, mas o versículo 9 e 10 não tem nada a ver, né? Parece que mudou o tema, né? Não mudou, ele continua. Honra ao Senhor com os teus bens, com as suas primícias e toda a tua renda. De novo, vou fazer uma pergunta. O que é toda? Será? Ou tem alguma coisinha lá que aqui não? Aqui está fechado as 7 chaves. Nem o Espírito Santo tem acesso. Mais uma vez, usando Lutero, ele fala uma frase interessante. Ele fala assim, segurei muitas coisas com as minhas mãos, mas perdi todas. O que você está segurando? Só que ele termina a frase dizendo assim, mas ainda possuo tudo que depositei nas mãos do Senhor. Amados, acho que não existe nada melhor para se reconhecer o que domina a nossa vida, aquilo que a gente tem de dificuldade de abrir mão. E não pensa só em questão financeira, não. Tem muitas coisas na nossa vida coisas materiais que nos prendem. Sabe aquela panela, né, que você tem lá, que aí às vezes quando o marido vai fritar um ovo, mas não é dessa panela. O João deu risada, né? Já tá pegando as panelas da Ana lá, né? Ainda bem que ela não tá aqui, né? Mas ela não tem. Sabe por quê, Amazon? Tem uma coisa muito importante. Ou é o Espírito Santo que domina, porque se não é o Espírito Santo, tem uma outra situação que domina. É a carne. E se é a carne que está dominando, quais são os atributos da carne? Porque a carne também tem atributos. Avareza, ingratidão, desconfiança, dúvida. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente está duvidando. Você gosta de dar ou de receber? Seja sincero. Você gosta de doar ou gosta de manter? Abre o seu armário. Acho que não tem coisa melhor que o nosso armário. O nosso armário fala. Tem aquela camisa que não consegue nem fechar o botão. Não, mas eu gosto dessa camisa. Não põe a mão, né? Não fecha o botão, vai estar lá. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Nunca. Eu tenho uma calça que faz 10 anos. É inspiração, né? Vou entrar nela. E é interessante que se a gente vê o Paulo dando testemunho em relação a isso, ele fala das igrejas da Macedônia. Eles não tinham condição de dar, mas eles tinham o prazer de dar além das condições que eles tinham. Então eu vejo, amados, como a gente precisa lidar
E assim, aqui eu penso, né, como a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar a saber lidar com as coisas materiais. Porque eu penso que é o nosso calcanhar de Aquiles. Se tem uma área que Satanás trabalha na nossa vida, é naquilo que a gente se prende. Porque ele sabe que a gente cai direitinho. Ah, não mexe nas minhas canetas. Ah, não mexe nas minhas não sei o quê. E tem um exemplo, né, sobre essas questões, né, que falam. Eu não sei se eu já dei esse testemunho aqui, né? Mas se você quer se desapegar das coisas, eu convido você a fazer uma visita num ferro velho. Vai no ferro velho. Entra lá e vê. Aqueles ferro velho tem tudo. Você vai ver lá um carro, você pensa, nossa, esse carro aqui, eu sonhava em ter um carro Escort, né? Aquele Escort XR3, conversível. Era o sonho de consumo. É ou não é, Cleiton? Chico, eu diria o seguinte, é melhor ir no hospital nessa hora. Né? Também. Porque aí você vai ver a realidade pessoal nossa, né? Para que você vê as pessoas alargadas, que o dinheiro não faz mais serventia nenhuma, que não tem aonde pegar, entendeu? Aí você vê a realidade quanto nós somos materialistas. Né? Então, mas o que demonstra o vazio do materialismo, Cleiton, é exatamente onde as coisas perdem o valor. Quer ver um exemplo? Isso aqui, né? Vocês já perceberam que dura no máximo 2 anos? E olha lá. Porque daqui 2 anos tem coisa que já não se reprograma. Não se reprograma. Tem arquivos, coisas que não entram. Eu tinha um notebook meu antigo, assim, bom, né? Mas antiguinho. Não estava entrando mais nem o Google, porque não aceita atualização. Então o que eles fazem? É uma forma de forçar você a comprar um novo. Então as coisas velhas perdem o valor. Chico, tem uma outra coisa, né? Quanto mais você tem, mais apegado você fica. Mais envolvido. Né? Muitas vezes, mais distante. Então a gente dá valor para as coisas quando a gente começa a entender e pensar que foi Deus que abençoou. Amém. Será que a gente está ensinando os nossos filhos a dar valor para as coisas que eles ganham? Eu imagino o sofrimento dos irmãos hoje, né? Porque assim, antigamente não tinha tanta tecnologia, essas coisas, né? Mas eu fico imaginando hoje uma criança, se ela vai sem celular na escola, ela está fora de moda. Que todo mundo tem. Porque os pais, por estar assim, trabalhando, fica com a consciência pesada, quer comprar o amor do filho. E aí vai dando as coisas. Mas a gente que reconhece que um passeio, um andar junto com a criança, ir num parque, ter tempo de qualidade com as nossas crianças é melhor do que um celular. Mas a criança fica um estranho no ninho, né? Porque todo mundo tem. Então vocês percebem, é o mundo querendo ditar a conduta que a gente deve andar. E não estamos discernindo as coisas espiritualmente. Eu já contei, mas vou falar de novo. Eu fui um dia, deu um problema na televisão, fui numa loja de conserto. A Beatriz e a Marina eram pequenas, acho que ela nem lembra disso. A Beatriz assim e a Marina pequenininha. Não tinha a Bárbara ainda. E tinha uma televisão preta e branca ligada. Você lembra disso ou não? Nem lembra, né? A Bia veio para mim e falou, pai, aquela TV está com defeito. Por quê? Ela não sabe o que era TV preta e branca. Nós vivemos com TV. Eu lembro que ainda meu pai um dia chegou com uma brilhante coisa, né? Que era um papel celofane que punha. Lembra disso? É verdade. Põe um papel celofane para ficar. A Copa de 70 foi isso aí, né? Um papel, né? Que ficava umas corzinhas, né? Apesar que algumas pessoas na Copa de 70 foi as primeiras TVs coloridas, né? O Chico tinha. É.
Então, eu vi no preto e branco ainda. Então, assim, tem algumas coisas. Eu imagino hoje os primeiros celulares, né? Aqueles tijolão, né? Se a criança vê hoje, né, Nico, o que é isso, né? Triturador, né? Eu trouxe amendoim aí com casca. Eu falei, a criançada com certeza nunca viu a casca do amendoim, nem um amendoim dentro da casca. Né? Imagina? Tem um amigo, pastor de Salvador, né? Que ele brinca que a esposa dele é que nem cabeça de bacalhau, né? Ninguém viu, né? Sabe que existe, mas ninguém viu. Falei para ele, misericórdia. Então tem certas situações que a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos dê graça para discernir, né? E Pedro tem nos advertido acerca disso. Porque na sua carta, né, ele adverte que tudo se queimará pelo fogo. Ele diz assim, se tudo o que possuímos acaba jogado aqui, inútil, estragado, o que podemos adquirir que permaneça pela eternidade? 1 Pedro 3, 10 a 14. Então, nós precisamos entender que todo bem material que se transforma em um tesouro na nossa vida, a gente precisa consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor. E eu queria concluir dizendo assim, né? A gente vive em meio a uma cultura ímpia. Cada vez mais as pessoas buscando o sentido para as coisas. Mas o sentido das coisas está no Senhor. Por isso que é muito profundo quando Salomão diz aqui, né? Confia no Senhor. Não te esqueça dos meus ensinos e o guarde o teu coração, os meus mandamentos. A gente precisa, cada vez mais. Porque como que a gente pode colocar em prática tudo isso, né? É muito simples, amado. O quanto a gente está se dedicando ao Senhor. Porque parece que é impossível, né? A gente pensa, é impossível. Mas começa a fazer uma força e pensar. Porque assim, às vezes alguém vem e provoca a gente, por que a gente precisa já replicar a provocação? Por que a gente não fica em silêncio e ora em espírito, pede a Deus uma palavra? Por quê? Quando o Espírito Santo penetra no nosso coração, a gente fica repleto do seu amor. Amém. A gente começa a ver as coisas de outra forma, a pensar as coisas de outra forma, a reagir de outra forma. Que a gente possa... E aqui eu queria encerrar lendo o que ele fala aqui, né? Que ele fala que não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa nos conduzir em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor.